O episódio Find Me, Me Encontre, da longa 10ª temporada de The Walking Dead, decidiu abordar uma trama muito aguardada por uma parcela dos fãs, que especulavam se algum dia veríamos um Daryl Dixon com envolvimentos amorosos. Chegando a ser comum terem comentários em fóruns de discussão sobre certos personagens serem pares ideais para ele ou não, e quem seria uma boa opção. Analisando as aproximações do motoqueiro da balestra com nomes como Beth e até Jesus sendo mencionados. E com as enquetes ganhando um tom mais acalorado, toda vez que uma personagem em especial era trazida à mesa. A Carol. Sendo esse um divisor de águas entre os espectadores que se preocupavam com essa questão. Ou sonhavam com o episódio em que os dois dariam uns amassos, ou afirmavam convictos que o que há entre os dois sempre foi e sempre será uma bela amizade. Aí vem o Walking Dead e faz justamente o oposto. Nada. Eles decidem não tocar na sexualidade do Daryl com nenhuma dessas personagens, nunca assumindo abertamente um interesse claro da parte dele nesse tipo de intimidade, embora parecessem sugerir em algumas cenas, diálogos, ou mesmo na atuação do Norman Reedus, deixando essa parte dele praticamente inexplorada. O que eu acho que aconteceu devido à extrema popularidade do personagem, favorito de muita gente, foi uma espécie de combinado entre ator e a produção da série, que optaram por preservar a essência que ele consagrou, o que deu certo, no desenvolvimento dele, sendo confirmado pelo Norman, que em entrevista ao TV Line confirmou que ele se agrada pelo seu personagem ter sido desenvolvido dessa maneira, já que, na visão dele, colocar umas cenas de cunho sexual só para preencher um requisito padrão seria banal, e que quando acontecesse seria algo com significado, que ele queria que fosse inclusive meio desajeitado. Você aí, tá gostando? Se inscreve, porque eu sou super fã de The Walking Dead igual a você. Com certeza vai ter muito mais vídeo do Daryl, da Carol, da Michonne, da série como um todo por aqui. Então eu conto com seu like, tá bom? Foi assim até a 9ª temporada, quando a saída do Rick deixou uma lacuna, dando espaço para que novos personagens fossem melhor apresentados. E para que aqueles que a gente já conhecia muito bem fossem ainda mais aprofundados e ganhassem novos contornos. Assim, eles começaram a mostrar os primeiros indícios de uma possível trama amorosa, agora sugerida com mais presença, com a adição da Connie, onde eles foram testando uma maior aproximação dos dois, ainda sem de fato assumir que se tratava de um relacionamento, mas muito mais próximo disso. Até que, com a saída temporária da atriz e a necessidade comercial de estender a duração das temporadas, os roteiristas e a direção, enfim, trabalharam no que veio a ser, agora sim, a relação amorosa de um Daryl Dixon com a Leah. O Daryl tem 2 saltos de amadurecimento importantes nas 2 possíveis relações amorosas que são exploradas agora nas temporadas finais. Primeiro, cronologicamente falando, com a Leah, quando ele decide permanecer na relação depois de ter fugido, quando eles viveram aquele romance que a própria Angela Kang, a showrunner, disse que tinha algo de tóxico. Por não conseguir se aquietar e viver plenamente a relação com ela, devido à sua busca incessante naquele momento pelo Rick, que era seu irmão perdido, como ele falava, ele não viveu aquela relação. Agora aqui é diferente. Nos episódios da temporada final, a gente vê ele reencontrando ela, escolhendo permanecer ao lado dela e se comprometendo por conta dessa decisão. Sua permanência consciente e intencional. Em outras palavras, ele alcançou a maturidade que aquele antigo Daryl Dixon ainda não tinha. Aquele que evitava, agora ele escolhe ficar, ciente do que significa essa escolha e pronto para arcar com o que vier. E aí, avançando novamente para o futuro da série, no episódio de pausa de meio de temporada, a gente vê ele indo mais longe que ele já foi na série até então, por uma possível relação amorosa. Que é quando ele decide arriscar tudo que ele estava fazendo ali pelos amigos dele, contando para ela o que ele planejava fazer ao fim do episódio, como ele ia trair os Reapers e como ele estava com outro pessoal da Maggie, se colocando numa posição de vulnerabilidade máxima, convocando ela para o seu time, convidando-a a estar ao seu lado, que a gente sabe que não acabou muito bem, pelo menos até esse ponto. Agora resta esperar o desenrolar dos acontecimentos finais da série para saber com quem será que ele vai ficar.
Mas será que o Daryl foi sábio e tomou uma boa decisão ao contar todos os planos dos alexandrinos para Lia, logo antes da ação? Na minha opinião, apesar de mais maduro para estabelecer relações, o Dixon foi ingênuo ao pensar que podia confiar nela só por ter sentimentos amorosos por ela, colocando não apenas a si mesmo como os seus amigos em uma posição de grande perigo. Fato comprovado na última cena de Walking Dead em 2021, onde a gente tem uma Lia soltando dezenas de foguetes em cima da Maggie, do Negan, do Gabriel, do Elijah e do próprio Daryl, junto com a horda de zumbis. E agora a gente vai ter que esperar o retorno da série para saber o quão longe as coisas vão chegar. Ele deveria ter deixado a razão ser sua guia, apesar da força de sua emoção. Se você não sabe se pode confiar, por que se revelar? Busque as evidências naquilo que você pode observar, ou seja, os comportamentos. E ele fala isso explicitamente para ela, num diálogo envolvendo um outro Reaper que é bem problemático no grupo. Inclusive, nos episódios seguintes, a gente vê ele indo adiante e carregando o peso de certas decisões por ela, mostrando o que ele está disposto a fazer. Mas antes de chegar nesse ponto atual da relação com a Lia, a temporada final, nesse intervalo em que eles ficaram distantes, ele dando alguns passos na direção da Connie, também já mais maduro, onde ele vai com muito mais calma do que antes, quando ele caiu meio que de paraquedas numa relação com a Lia. Com a Connie, a gente viu um Daryl Dixon mais ponderado, mais cauteloso. Ele sabia que aquela poderia ser uma boa relação para ele, deixando as coisas irem se desenvolvendo passo a passo, antes de acontecer aquela tragédia e ele pensar que ele tinha perdido a Connie. Eu gosto do fato de o Daryl não precisar ter tido uma namorada só para satisfazer uma tendência do senso comum na criação de histórias. Eu acho que as pessoas, assim como as histórias, não precisam seguir um ritmo determinado só porque é o que dizem para elas fazerem ou porque é o que todo mundo está fazendo. Às vezes você vai se sentir muito mais em paz consigo mesmo justamente porque você não fez isso. Se manteve fiel ao que fazia sentido para você. O que vocês acham dessa ideia aí, galera? Faz sentido para vocês? Qual a opinião de vocês? Deixa aí nos comentários. Eu leio todos. E indica esse vídeo para os seus amigos, walkers. Compartilha com eles. E me diz aí que temas vocês querem ver por aqui. Quais temas além desses? Quais temas do universo de The Walking Dead? Ou de outras séries ou filmes que vocês querem ver sendo abordados por aqui. É isso. Tchau.